Olá! Dando continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, mais especificamente ao estudo das cartas paulinas, porque agora é essa a porção do Novo Testamento que nós estamos estudando, as cartas paulinas ou o Corpus Paulino, vamos considerar agora a carta de Paulo aos Gálatas. Lembrando que esse estudo das cartas paulinas, em particular, está sendo desenvolvido de maneira cronológica, ou seja, nós não estamos seguindo aqui a ordem que essas cartas aparecem na Bíblia, no nosso Novo Testamento. Nós estamos seguindo aqui a provável ordem na qual essas cartas foram escritas. Então, agora, como eu mencionei, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas. E sobre essa carta em particular, já existe uma playlist completa aqui no canal, tratando capítulo por capítulo e até mesmo, em alguns momentos, abrindo uma janela para discutir alguns assuntos, como a introdução, como a questão do cair da graça, né? E também com um vídeo de encerramento. E esse encerramento é feito a partir de um infográfico, né? É um encerramento bem visual do estudo. Eu vou deixar aqui na descrição e vai aparecer aqui em cima também esse último vídeo, o vídeo em que o argumento da carta aos Gálatas é apresentado na forma de um infográfico. Mas se você tiver interesse nessa carta em especial, assim como eu também tenho, é uma carta que me interessa muito, então eu sugiro que você acompanhe a playlist sobre Gálatas aqui no canal. Vou jogar a playlist também aqui em cima nesse momento. Mas para esse estudo aqui, que é um estudo dentro da série sobre o Novo Testamento e dentro dessa subsérie sobre cartas paulinas, vamos fazer uma abordagem um pouco mais abrangente, preocupada aí com os aspectos históricos, né, geográficos e, claro, também com a abordagem teológica, a abordagem espiritual, que é o mais importante, o mais relevante, não só nessa carta, como em várias outras, ou em todas as outras cartas de Paulo. Diferentemente das demais cartas de Paulo, à exceção talvez de Hebreus, caso tenha sido escrita pelo apóstolo, essa carta aqui, ela se dirige a uma região, e não a uma igreja específica ou a um indivíduo específico. As demais cartas de Paulo, ressalvada a hipótese de Hebreus ter sido escrita por Paulo, né, como eu mencionei, as demais cartas de Paulo se dirigem ou a igrejas, como nós já estudamos, a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica, né, ou a indivíduos, igrejas numa determinada cidade, ou a indivíduos, como é o caso de Timóteo, Tito e Filemon. A carta aos Gálatas, diferentemente disso, ela se dirige a uma região. No começo da carta, Paulo esclarece que ele está escrevendo as igrejas na Galácia. Então a Galácia, ela é uma região da Ásia Menor, atual Turquia. E só para que você tenha uma ilustração ou uma ideia, Paulo fundou as igrejas na Galácia, nessa região da Galácia, durante a sua primeira viagem missionária. Nós temos isso lá em Atos 13 e Atos 14. Então Paulo fundou as igrejas na Galácia durante a sua primeira viagem missionária. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe são exemplos de cidades que você encontra em Atos 13 e 14 e que são componentes da região da Galácia. Agora, a carta aos Gálatas foi escrita durante a terceira viagem missionária de Paulo, entre os anos 55 e 57 depois de Cristo, a partir de Éfeso ou da Macedônia ou da Grécia. Se Paulo escreveu Gálatas a partir de Éfeso, isso foi em Atos 19. Se Paulo escreveu Gálatas a partir da Macedônia ou da Grécia, isso foi em Atos 20. E aqui eu estou assumindo uma data mais tardia para a carta aos Gálatas, porque eu acho que essa é a que se encaixa melhor com a cronologia da própria vida de Paulo. Muitos entendem que Gálatas teria sido a primeira carta escrita por Paulo, ainda antes do concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. E o que respalda essa tese, ou o que fundamenta essa tese de que a carta de Paulo aos Gálatas teria sido escrita antes do concílio de Jerusalém, é exatamente o fato de ele não mencionar as conclusões do concílio de Jerusalém nessa carta. E essas conclusões são, é claro, bastante importantes para a consideração da necessidade ou não de observância da lei cerimonial pelos gentios. Agora,
Apesar dessa circunstância importante, relativamente importante, né, a cronologia da vida de Paulo encaixa Gálatas melhor nesse período entre 55 e 57 depois de Cristo, como eu mencionei. E o fato de Paulo não ter mencionado as conclusões do concílio do concílio de Atos 15, né, do concílio de Jerusalém, ela pode ser facilmente explicada a partir da percepção de que aquela carta que foi escrita a partir daquele concílio, ou por causa daquele concílio, teria circulado entre as igrejas gentílicas, né, entre as igrejas gentias, e então fosse de pleno conhecimento daqueles irmãos para os quais Paulo estava escrevendo. De maneira que não era nem mesmo necessário que ele mencionasse o conteúdo daquela carta. Pelo contrário, além de não ter mencionado o conteúdo da carta que foi escrita como conclusão do Concílio de Jerusalém, Paulo teria fornecido então, no começo do capítulo 2 de Gálatas, Gálatas 2, de 1 a 10, um relato de bastidor do Concílio de Jerusalém. Então, Atos 15 registra um relato público, né? As discussões públicas e as conclusões públicas. Agora, Gálatas 2, de 1 a 10, registra um relato de bastidor, um relato privado, algo que Paulo vivenciou, experimentou, a luta que ele teve, a briga que ele teve com os judaizantes, né? E aí esse é o pano de fundo da carta aos Gálatas, né? Logo nós vamos entender isso um pouco melhor. A luta que ele teve com os judaizantes naquele concílio, né, ou nos bastidores, durante a época daquele concílio, resistiu a ele, né, foi reconhecido, teve as mãos de Pedro, Tiago e João, né, aqui Tiago, o irmão do Senhor, e não Tiago, o irmão de João, teve as destras da comunhão estendidas por Pedro, Tiago e João, né, e a questão da observância, ou melhor, da não observância, da não necessidade de observância da lei pelos gentios foi resolvido então de forma pública. Paulo passa um relato de bastidor. E ele resistiu aos judaizantes e prevaleceu sobre eles. Agora, o que estaria acontecendo? As igrejas na Galácia eram igrejas formadas exclusivamente por gentios, diferentemente das igrejas em Tessalônica, em Corinto e em Roma. A nossa próxima carta é a carta aos Romanos. Então, as igrejas em Tessalônica, as igrejas na Galácia, eram formadas exclusivamente por gentios. E o que aconteceu foi que aqueles judaizantes que foram derrotados lá no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, cerca de 5 a 7 anos antes disso, levaram o seu ensino pelo Império, né? Então saíram de Jerusalém, foram circulando pelo Império, chegaram na Ásia Menor e enfeitiçaram os Gálatas. Essa é a expressão que Paulo usa. Os Gálatas foram enfeitiçados pelos judaizantes. Qual era o ensino dos judaizantes? Isso você vai perceber de forma muito clara em Atos 15, verso 1 e verso 5. Os judaizantes ensinavam que os gentios precisavam ser circuncidados para serem salvos. E mais do que isso, além da circuncisão, os judaizantes ensinavam que era necessário que os gentios observassem a lei de Moisés. E aqui, obviamente, nós não estamos falando dos aspectos morais da lei, porque a lei como um padrão moral de justiça e retidão não passou, mas nós estamos falando dos padrões cerimoniais ou dos aspectos cerimoniais da lei. E é muito importante esclarecer que, embora a lei não tenha passado como um padrão moral, ela não serve como um sistema de justificação do homem, porque a justificação do homem é dada exclusivamente pela graça de Cristo, pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse, então, é, na verdade, o grande tema central da carta aos Gálatas, a justificação exclusivamente pela graça de Cristo. A carta aos Gálatas é exatamente o primeiro momento, a primeira oportunidade que Paulo tem de tratar de forma mais detalhada sobre a doutrina da justificação pela graça. E Paulo lança as sementes no terreno, né? E depois, na carta aos Romanos, é que ele vai então tratar de forma detalhada.
Isso é muito interessante também se nós compararmos Gálatas com Romanos, porque Gálatas já contém a doutrina da justificação pela graça, mas Gálatas trata do assunto de forma um tanto abrupta e Gálatas é uma carta pequena. Romanos trata do assunto de forma muito detalhada, com todos os desdobramentos, o assunto da justificação pela graça. E é uma carta extensa, na verdade a maior carta de Paulo, por isso que é a primeira na organização do nosso Novo Testamento. O que acontece? Até aqui, até Gálatas, Paulo escreveu todas as suas cartas de forma apressada para apagar incêndios, né? 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios e agora Gálatas. Romanos é a única carta que Paulo vai, é a primeira carta, que Paulo vai conseguir escrever de forma tranquila, com tempo. Então ali ele vai aprofundar a doutrina da justificação pela graça que foi exposta de forma inicial aqui em Gálatas. Agora, essa doutrina da justificação pela graça, ou a justificação pela graça exclusiva de Cristo Jesus, da qual o crente se apropria por meio da fé, isto é o Evangelho. Paulo chama essa compreensão, essa revelação de o Evangelho do Cristo, em Gálatas 1:7. E isso se contrapõe a um Evangelho diferente, em Gálatas 1:6. Então, o Evangelho do Cristo, a justificação pela graça apropriada por meio da fé. O Evangelho diferente, esforços humanos, o esforço humano, o legalismo, como maneira de obter a salvação. E essa situação é tão grave, mas tão grave, essa perversão do Evangelho pelos judaizantes era tão grave, que Paulo chega a chamá-los expressamente de falsos irmãos. Isso está em Gálatas 2:4. Então, qual é a conclusão que nós retiramos a partir daí? Quando a doutrina a respeito da pessoa de Cristo e da justificação e da salvação por meio de Cristo é deturpada, aí nós temos heresias muito graves, e essas heresias deturpam a própria essência da doutrina cristã. Isso é incompatível com a salvação por meio de Cristo. Um cristão do século XIX explorou essa ideia de forma muito interessante. Foi Schleiermacher. E ele trata de 4 heresias naturais ao cristianismo. E na sequência eu pretendo inclusive gravar e postar um vídeo sobre isso, sobre as 4 heresias naturais de Schleiermacher. Mas vamos deixar isso de lado aqui e vamos prosseguir no exame da carta aos Gálatas. Então, nós temos uma clara contraposição ao longo de toda a carta entre a lei de um lado, né, os esforços humanos para obter a salvação, é isso que a lei representa, e a graça de outro, a compreensão de que só podemos ser salvos por meio de Cristo e da sua graça, por meio da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como consequência dessa contraposição, nós temos também a contraposição entre a carne e o espírito. A carne aqui não representa apenas a pecaminosidade natural do homem manifesta em coisas ruins, né? Em pecados que ofendem a santidade de Deus. A carne aqui não significa apenas isso, mas a carne significa também a tentativa do homem de salvar a si mesmo pelos seus próprios esforços. Quando um homem tenta salvar a si mesmo pelos seus próprios esforços, a base disso é orgulho, a base disso é justiça própria, e a consequência disso é que esse homem vai acabar manifestando naturalmente as obras da carne. E Paulo trata das obras da carne em Gálatas 5:19 a 21. As obras da carne são orgulho, invejas, dissensões, heresias, a heresia dos judaizantes, né? Claro, aí entram outros pecados, entram os pecados morais, esses pecados, orgulho, inveja, heresias, como o C.S. Lewis os chama, são pecados espirituais, né? Mas entram os pecados morais e até mesmo os pecados de natureza sexual. Está tudo misturado nas obras da carne. Em contraposição às obras da carne, quer dizer, ao esforço humano, nós temos o fruto do Espírito. E é disso que Paulo trata em Gálatas 5, 22 e 23. E além de relacionar o fruto do Espírito ali, Paulo diz que contra essas coisas não há lei. Ou seja, ninguém vai recriminar você por praticar as obras do Espírito, o fruto do Espírito. E pelo contrário,
você vai praticar essas coisas, é esse o sentido, na verdade, dessa expressão. Você vai praticar essas coisas, você vai manifestar o fruto do Espírito por viver uma vida espiritual e não por ser obrigado por imposições ou por proibições. Como consequência, poderemos dizer que o centro da mensagem, então, está no orgulho apenas na cruz de Cristo. Eu, porém, jamais me orgulhe, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo tem sido crucificado para mim e eu também para o mundo. Gálatas 6,14. O único orgulho de um cristão verdadeiro é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada pessoal, nada da carne, nada de esforço humano, mas apenas a cruz. Orgulhar-se ou gloriar-se exclusivamente na cruz. Por quê? Porque como Paulo escreve em Gálatas 2,20, tenho sido crucificado juntamente com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que vivo em carne, vivo em fé. A fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em Gálatas 2,20, então, Paulo fala em estar crucificado juntamente com Cristo. Paulo fala também de viver uma vida na fé de Cristo. Ou seja, a graça de Cristo, a justiça de Deus atribuída por meio da cruz de Cristo ao crente, comunica ao crente também a fé de Cristo. A fé do próprio Senhor. Não é qualquer fé, não é uma fé humana, é a fé de Cristo que é comunicada ao crente pelo Espírito Santo de Deus, para que o crente possa viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Consequentemente, aí já para encerrar essa meditação, Paulo apresenta em Gálatas também o amor como o cumprimento da lei. Em Gálatas 5,14 ele diz: toda a lei se cumpre numa única palavra: não amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, bem compreendidas as coisas, o homem que compreende as suas próprias misérias, as suas próprias fraquezas, e se volta a Cristo por meio da cruz de Cristo, esse homem ele pode viver uma vida espiritual, ele pode ser cheio, e na verdade esse processo precisa ser diário, para que possamos ser constantemente cheios do Espírito Santo, e aí vivermos uma vida de amor a Deus e de amor ao próximo, cumprindo a lei num único preceito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, essa é uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Gálatas. É uma carta muito rica, é um ensino muito rico, muito condensado, em 5 capítulos, que Paulo trata das coisas até de uma forma um tanto abrupta, mas como eu mencionei, é uma das minhas cartas preferidas de Paulo, talvez até a minha carta preferida e possivelmente um dos meus livros preferidos de todo o Novo Testamento. Romanos também é uma carta esplêndida. Nós vamos estudar Romanos aqui, uma visão panorâmica da carta aos Romanos, no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se você gostou, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.